Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje vamos falar sobre colesterol alto. Pessoal, o colesterol, quando a gente pensa em colesterol, e muitas pessoas ficam extremamente preocupadas quando o colesterol está alto, é uma coisa assim que mexe com muitas pessoas ficam nervosas, tem pessoas que vêm no consultório desesperadas e ficam muito preocupadas em relação ao colesterol estar um pouquinho acima do normal. A gente tem que pensar o seguinte: o nosso corpo produz o colesterol. O nosso corpo produz o colesterol porque o colesterol é extremamente importante, pessoal, na formação das células, da membrana celular. Todas as células do nosso corpo têm colesterol. Vitamina D, a matéria-prima para produzir vitamina D, é o colesterol. Então, nosso corpo ele produz, ele 70 a 80% é o nosso corpo que produz para nos ajudar. Então, o colesterol é bom para o nosso corpo. É ótimo para o nosso corpo, porque ele é matéria-prima para formar hormônios também, como, por exemplo, testosterona, estradiol. A mulher, quando entra na menopausa, o estradiol diminui, o colesterol aumenta. Por que o colesterol aumenta na menopausa? Porque o seu corpo está querendo te ajudar, dar mais matéria-prima para formar esse estradiol que diminuiu. Seu ovário deixou de produzir o estradiol, e aí ele começa dar mais matéria-prima para tentar fazer a sua glândula adrenal suprir essa deficiência. Então, a compensação. Você está muito estressado, seu cortisol está com alteração do seu cortisol, o seu colesterol vai subir. Ou seja, pessoal, quando a gente pensa no colesterol, eu pego um exame de colesterol e hoje os níveis estão cada vez mais baixos do colesterol total, vamos pensar no colesterol total ideal, segundo os exames, seja menor do que 200. E o LDL, que é dito o colesterol ruim, que eu daqui a pouco vou explicar para vocês, tem que ser menor que 100. E o HDL, que é o colesterol bom, tem que ser maior que 40, tá bom? Aí você pega uma pessoa que está com uma deficiência hormonal. O seu corpo vai subir o colesterol por conta da deficiência hormonal. Só que eu não fiz esse diagnóstico da deficiência hormonal. Eu olho o colesterol isoladamente. Eu vou dar remédio para essa pessoa? Não. Eu tenho que tentar entender o motivo que levou esse colesterol a elevar. Então, eu tenho que fazer exame nos pacientes de hipotireoidismo, de tireoide, para ver se a pessoa não está com hipotireoidismo. Isso é muito importante, ver o TSH, T3 livre, T4 livre. Olha só que nós estamos falando de tireoide, né? Estamos falando de colesterol e eu estou falando de exames de tireoide para vocês. Temos que dosar a vitamina D. Se a sua vitamina D estiver baixa, talvez seja esse o motivo que o seu colesterol elevou. Como que estão os níveis de cortisol do seu corpo? Tem que dosar no seu exame de sangue também o cortisol. Testosterona, estradiol, na mulher, como eu falei, progesterona, aldosterona, tudo vem do colesterol, pessoal. O DEA, de hidroepiandrosterona, tudo vem do colesterol. Se um dos hormônios estiver embaixo, o seu corpo vai tentar suprir, vai tentar te ajudar aumentando o colesterol. Então, como devemos tratar o colesterol alto? Buscando a causa, buscando sempre a causa e tratando a causa. A causa é uma deficiência hormonal? Vamos repor, vamos corrigir. A causa é estou com cortisol baixo? Vamos repor o seu cortisol, ou com o cortisol bioidêntico, ou com o adaptógeno. Sua vitamina D está baixa? Vamos repor a sua vitamina D. Não diretamente partir para o remédio, tá bom? Outra coisa importante, você dosa o colesterol de uma pessoa. Aí o colesterol da pessoa está 250. E o LDL, que o ideal seria menor que 100, vamos supor que esteja 120. As pessoas ficam preocupadas, porque o LDL está alto e é o colesterol ruim. Na verdade, a gente tem que entender que dentro do LDL existe também uma parte boa, bom? Existe o LDL pequeno e o LDL espumoso grande. No Brasil, a gente dosa o LDL total, que é dito o colesterol ruim, tá bom? Agora, como é que eu vou saber se esse LDL meu tá alto às custas da parte boa ou da parte ruim? Então, você pode dosar no seu sangue a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. Dessa maneira, você consegue enxergar, tá, se a prevalência do seu LDL estar aumentado seja decorrente da parte boa do seu LDL. Às vezes eu atendo pacientes brasileiros que moram fora do Brasil, moram em outros países, já vem pronto esse LDL pequeno para a gente. Então já falo,
Se é o LDL prevalente, é o LDL ruim. Então, se é o LDL ruim, pessoal, aí a gente tem que corrigir. O que aumenta o LDL ruim? Por incrível que pareça, são os óleos que a gente encontra em supermercado. E o que aumenta o LDL bom são os óleos, banha de porco, óleo de coco, são óleos que a gente usa, que os nossos familiares usavam antigamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vê que o LDL está muito alterado, muito elevado, a gente tem que entender qual LDL que é. Então, a maneira tupiniquim aqui no Brasil que a gente tem é vendo a apolipoproteína B e a apolipoproteína A. Existe uma relação, você pode dividir a apolipoproteína B sobre, dividindo pela apolipoproteína A. Tem que ser menor que 0,44, esse seria o ideal. Até menor que 0,6 está ótimo, tá? Aí mostra que a qualidade está ok, sem problema algum. Ou a apolipoproteína B estar nos níveis normais, de médio para baixo do normal. Tá tranquilo, a gente não vai precisar tomar remédio. Agora, precisa tomar remédio, você é genético, você está com acima de 300, seu LDL está alto, você já fez todos os exames, você não tem hipotireoidismo, você não tem nenhuma alteração hormonal, ou se você tinha, foi corrigido, mas o seu colesterol não diminuiu, seu LDL está alto de qualquer maneira, aí você precisa tomar remédio. A gente tem que tentar evitar as estatinas, as estatinas da vida, por exemplo, rosuvastatina, simvastatina, existem vários tipos de estatinas. A gente tem que tentar uma coisa que não dê tanto efeito negativo, tanto efeito colateral. Agora, se você já usa a estatina, o seu cardiologista passou a estatina para você, eu quero deixar muito claro nesse vídeo que eu não quero que você pare de tomar a estatina, tá bom? Continua fazendo o tratamento conforme o seu cardiologista te orientou. Apenas vou te falar, use associada à coenzima Q10, 100 miligramas, 1-2 vezes ao dia em alguma refeição. Por quê? Quando a gente usa estatina, a gente diminui a produção de coenzima Q10 também. Isso vai diminuir os nossos níveis de energia. Então, você que usa rosuvastatina ou qualquer tipo de estatina, ao fazer atividade física, você vai perceber diminuição do seu rendimento. Você vai ter dor muscular no outro dia, vai se sentir mais cansada, pode ter problemas de memória, Então, está relacionado à diminuição de produção de energia. Porque quando você dá a estatina, diminui o colesterol, mas diminui também a coenzima Q10. Pertence à mesma cascata. Então, é só isso que você tem que entender. Continue tomando, eu não estou aqui para interferir na conduta do seu médico que está cuidando de você, tá bom? Eu respeito o profissional que está cuidando de você. Agora, como é que eu trato? Eu tento tratar de uma maneira mais natural possível. Então, hoje existe, por exemplo, a ezetimiba é muito menos agressiva do que a rosuvastatina, porque ela altera a absorção de colesterol, ela ajuda muito. A ezetimiba, conversa com o seu médico, seria uma outra opção. O Red Yeast Rice, que é o arroz vermelho fermentado, também é uma excelente opção, tá bom? É Red Yeast Rice, tá? Que é um termo que você vai mandar fazer esse remédio, esse suplemento, numa farmácia de manipulação, 600 miligramas. Mas ele também tem apesar de ser natural, ele tem uma discreta ação na mesma enzima que tem a estatina, de uma maneira menos agressiva. Então, sempre que você for usar alguma coisa, mesmo natural, sempre associem, pessoal, quando pensar em diminuir o colesterol, sempre associem com a enzima Q10. Lembra sempre disso, tá bom? 100 miligramas, a coenzima Q10 ela é lipossolúvel, então você usa a coenzima Q10 com o estômago cheio. Juliano, a atividade física ajuda? Pessoal, a gente, para ter saúde, a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida. A gente tem que fazer atividade física, tem que dormir bem, tem que comer adequadamente. O colesterol, ele é ruim para o nosso corpo quando a gente está inflamado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? O LDL, o colesterol como um todo, vamos pensar assim da maneira mais fácil para vocês entenderem, ele tenta nos ajudar. Então, o açúcar, você que tem diabetes, está com um monte de... A glicose está muito alta no seu sangue, vai agredir a sua artéria do coração, o excesso de glicose, vai lá, feriu, inflamou a artéria do seu coração. Quem vai te ajudar nessa inflamação é o colesterol. Então, o colesterol vai lá e te ajuda.
nessa inflamação. E aí entope a sua veia, porque ele está ajudando. A causa não foi o colesterol que causou, foi a causa principal, foi o açúcar seu. Você está inflamado por conta do açúcar. O colesterol tentou te ajudar e acabou daí ocasionando um problema no seu coração. Então a gente tem que pensar o seguinte: se eu tiver vidas erradas, a probabilidade de eu adoecer é alta. Então por isso que a gente tem que tentar entender que a base de tudo é ter uma vida saudável. E o colesterol alto, a gente sempre tem que buscar a causa dele. Agora, como é que a gente faz para entender o risco de aumentar problemas no coração, AVC? É só o colesterol? Não é, pessoal, só o colesterol. O mais preocupante é a homocisteína, o fibrinogênio, a proteína C reativa ultrassensível, a própria ferritina. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo, além do colesterol, obviamente, porque tem pessoas que estão com colesterol elevados, como eu falei, o LDL está bem elevado, mas às custas de uma dieta que a pessoa tem boa, é o LDL bom que está alto. Entenderam isso? Isso é importante vocês entenderem. Aí você faz o exame da pessoa, está com a homocisteína normal, está com o PCR ultrassensível normal, está com o fibrinogênio menor que 300, está com a ferritina, está tudo sob controle. A homocisteína normal, menor que 9, não é nada preocupante, tá? Não precisa se preocupar, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado pelo apoio de vocês. Né? Se esse vídeo foi importante para vocês, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, está aqui, não perca a oportunidade de se inscrever, de dar um joinha para nós, tá bom? Um like para o nosso canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço para vocês, ótima noite. Tchau, tchau, até mais.